capítulo 3, versículo de número 5, Paulo escreve aos Colossenses, à igreja de Colosso, dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. O pior homem que existe é aquele que é escravo dos seus próprios desejos. Quando eu me refiro o pior homem, eu não me refiro a somente o sexo masculino, mas ao sexo feminino. O pior homem que existe é aquele que é escravo dos seus próprios desejos. A verdade é dura. Não existe homem mais perigoso, mais miserável e mais destruído do que aquele que é escravo dos seus próprios desejos. Ele não precisa de inimigo externo, porque ele mesmo é o seu próprio destruidor. Em Mateus, capítulo 15 e o versículo de número 19, está escrito: porque do coração procedem os maus pensamentos ou os maus desígnios, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O homem que segue seus impulsos cai no abismo profundo sem que ele perceba. Ele troca família por prazer, troca propósito por vícios, troca vida por segundos de satisfação. E quando abre os olhos, já se perdeu completamente. Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O pior homem não é o que erra, é o que se entrega completamente ao erro. É o que sabe que está preso, mas não luta. É o que vê o pecado dominando e mesmo assim alimenta aquilo que está matando ou destruindo a sua alma. Tiago capítulo 1, versículo 14. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta lhe atraz e o seduz. O homem escravo dos seus próprios desejos perde tudo. Perde a honra, perde a força, perde o respeito, perde a visão. Ele se torna fraco, dominado, vazio, alguém que Satanás ou o diabo controla com facilidade, porque sua carne já faz o serviço sozinho. Gálatas capítulo 5, versículo de número 17 está escrito: porque o desejo da carne é contra o espírito, e o do espírito é contra a carne. Nada destrói mais rápido que um desejo alimentado em segredo. Pornografia, luxúria, orgulho, ambição doentia, comparação nas redes sociais. Tudo isso corrói o caráter do homem, mata a sensibilidade e deforma a alma. Em 1 João, capítulo 2, versículo de número 26. Tudo que há no mundo, a concupiscência ou o desejo da carne, a concupiscência ou o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai ou não procede, não pertence ao Pai. O homem que vive para seus próprios desejos está sempre cansado, ansioso, vazio. Ele nunca se satisfaz, ele nunca é feliz, nunca tem paz. Porque quem tenta preencher o coração com o pecado, com seus desejos carnais, cada vez mais cava um buraco ainda mais profundo. Provérbio 14, versículo 2 está escrito: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim dele conduz à morte. A escravidão dos desejos destrói lentamente, primeiramente, depois o coração, depois e quando a pessoa percebe, já está tão longe de Deus, que acha que não tem mais volta, que não tem mais forças para se reerguer. Tiago capítulo 1, versículo 5 está escrito: porque o pecado consumado gera a morte. A verdade é simples: ou você mata seus desejos, ou seus desejos matam você. Mas Cristo é o único que pode quebrar esse ciclo, arrancar essa raiz, libertar a mente, limpar o coração e restaurar a sua identidade. Não tente vencer sozinho. Se entregue, confesse, exponha. Deixe Deus fazer o que você não consegue sozinho. Paulo, no capítulo de número 7 da sua carta aos Romanos, versículo de número 24, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa expressão de Paulo, quem me livrará do corpo desta morte, é uma indagação. Paulo está fazendo uma alusão a uma prática antiga conhecida como a prática da necroforia. A palavra necroforia vem do grego necros, cadáver, morto, mais o verbo forel, que é então trazer o morto, trazer o cadáver. Era uma prática muito comum entre os etruscos. Quando alguém praticava um crime doloso, ou seja, quando intencionalmente matavam alguém, o tribunal não condenava imediatamente o criminoso, nem tampouco o aprisionava. Então, o que eles faziam, pastor? Pegavam o cadáver, amarravam ao corpo do assassino, olhos com olhos, nariz com nariz, boca com boca, pés com pés, mãos com mãos, e ele tinha que conviver com esse corpo até que ele mesmo morresse por contaminação.
Porque esse corpo entrava em estado de decomposição e apodrecia no corpo do assassino. E ele também, consequentemente, acabava morrendo, acabava indo ao óbito. Paulo pega essa figura tétrica, tão macabra e tão forte, para ilustrar os efeitos da nossa natureza velha, caída, a natureza adâmica, que é um corpo morto dentro de nós, que nos acompanha todos os dias, que nos leva a fazer tudo aquilo que é contrária à vontade de Deus. Paulo, no versículo 19 do capítulo 7 de Romanos, diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas sim o mal que eu não quero. Mas se faço o mal que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo, está nos ensinando, que o homem dominado por essa natureza, aprisionado por essa natureza, por mais que ele queira viver em obediência a Deus, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o homem não pode se libertar, pois o homem não pode se libertar por si próprio. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero. Paulo está fazendo uma alusão ao homem dominado por essa natureza. Por mais que ele queira largar os vícios, por mais que ele queira largar os desejos, ele não consegue, porque ele está amarrado, entrelaçado, assim como a alusão que Paulo fez do cadáver, amarrado, acorrentado ao corpo daquele assassino. Mas Paulo, no versículo de número 25, ele vai nos indicar quem pode nos libertar do corpo desta morte. Ele diz: mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo aponta a libertação genuína e completa a uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo, que se fez pecado por nós, que se entregou como como sacrifício vivo na cruz, para que através do seu sacrifício nós sejamos por ele justificados. João capítulo 8, versículo de número 36, Jesus disse: pois se o Filho vos libertar, não é a religião, é Jesus, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre em nome de Jesus. Deixa Deus te libertar, deixa Ele te tocar, deixa Ele fazer a obra.